Fala, sétimo ano, como é que vocês estão? Estão bem? Estou aqui com saudades, como sempre, de vocês. Espero que essa nossa saudade seja enfrentada logo, nós possamos nos encontrar, se Deus permitir, em breve. Vamos lá. Região Sudeste, aspectos naturais, né? Os aspectos naturais do Sudeste, essa dinâmica natural. Vamos começar falando sobre a principal hidrovia do Sudeste, que é a hidrovia do Rio Tietê-Paraná. Essa hidrovia que vocês estão vendo é a principal ponto de levar mercadorias e cargas do Sudeste, né? Hidrovia Tietê-Paraná. E vamos falar agora do relevo, né? O relevo predominante no Sudeste é o Planalto. A gente sabe que tem o mares de morros, então o relevo que predomina no Sudeste é esse relevo de morros, um relevo de planaltos, com morros, chapadas, chapadões, tá certo? E o clima? Qual é o clima predominante do Sudeste, né? O clima que predomina no Sudeste é o tropical de altitude, o tropical atlântico e o subtropical. Mas essa variação de tropical mesmo, tá certo? O tropical de altitude ele é bem frequente devido aos planaltos e é um clima quente, tá bom? Não são climas frios, mas tem uma variação térmica grande, né? Devido às altas altitudes. E aqui a gente tem a vegetação predominante, né? A vegetação predominante original do Sudeste é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica que foi intensamente desmatada para poder construir São Paulo, Rio de Janeiro. Essa área todinha de São Paulo era Mata Atlântica. Então, a vegetação original do Sudeste é a Mata Atlântica, os mares de morros, tá bom? Aí a gente se pergunta, né, quais as duas grandes unidades de relevo que dominam as partes oeste e leste do Sudeste. A gente está vendo aqui o planalto da parte oeste. O planalto da parte oeste do Sudeste é essa chapada, que é a chapada da Bacia do Paraná, tá certo? São muitas chapadas. E na parte leste do Sudeste, a gente vai ter os planaltos e as serras do Atlântico Leste e Sudeste, que é essas que vocês estão vendo aí, são as serras do Atlântico Leste e Sudeste, tá bom? Aqui o que vocês estão vendo é basicamente os mares de morros. E vamos falar um pouquinho sobre o clima tropical de altitude, né? O clima tropical de altitude, ele está em temperaturas mais amenas, é a presença de muitas chuvas bem distribuídas durante o ano, e ele ocorre justamente, é um clima quente, mais chuvoso, ocorre por causa dessas altas altitudes, por isso que é tropical de altitude. Ele ocorre devido a essa altitude ser um pouco maior do que nos outros lugares, né? Por isso se chama tropical de altitude, que é nos morros, nas chapadas, nessa área do Sudeste que foi urbanizada para fazer as grandes cidades. Aqui a gente vê uma foto do desmatamento da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica que é intensamente devastada desde o período colonial. No período colonial, a Mata Atlântica ela foi desmatada no Nordeste para plantar cana-de-açúcar. Mas no Sudeste ela foi desmatada para a plantação de café, para a economia cafeeira e para as grandes cidades, né? Em tempos mais recentes agora, o processo de industrialização, a expansão das atividades agropecuárias, mas essa devastação começou com a atividade cafeeira e foi devastando a Mata Atlântica para construir as grandes cidades, para industrializar o Brasil, né? Essa devastação ela interfere no nível de água dos rios, reduz a umidade, a proteção do solo, das nascentes, compromete a fauna da região. Então é bem complicado porque hoje resta pouquíssimo por cento da Mata Atlântica em reservas florestais. E ainda assim nós sofremos com esse período de devastação na Mata Atlântica. Agora mesmo está acontecendo grandes queimadas na Mata Atlântica, em São Paulo, devido ao período seco e aos incêndios criminais, né, que acontecem. Os empresários de agropecuária, o agronegócio, a agroindústria, desmatando para poder plantar, fazer pasto, tá certo? Aqui a gente vê a Bacia do Paraná, que é a principal bacia hidrográfica da região Sudeste. Essa bacia ela ocupa uma extensão da região Sudeste muito grande, que é o Rio Paraná, né?
Como as bacias do Sudeste estão sob formas de relevo planálticos mais altos, os rios são cheios de cachoeira, propícios para geração de energia elétrica. É nessa bacia do Rio Paraná, né, que está a hidrovia Tietê-Paraná, que a gente viu no começo. É um importante meio de transporte, né, de mercadorias no Sudeste. Aí a gente se pergunta, né, ocorre muitos desabamentos no Sudeste. Por que ocorre tantos desabamentos, né, nesse período de chuvas no Sudeste? Primeiro, porque as pessoas, elas desmatam o morro, né, elas vão lá, desmatam o morro, deixam o morro sem vegetação, que a vegetação é que segura o solo. E quando desmata, o solo ele age como uma esponja, ele fica encharcado. Aí as pessoas constroem casas, barracos e tudo em cima desses morros, ocupam os morros, né? E o que é que acontece? No período de chuvas intensas, não tem vegetação para proteger o solo. Então, esses desabamentos ocorrem com muita frequência, porque o solo não aguenta a quantidade de chuvas. Então, ele encharca e desaba. Tá certo? Levando as casas, provocando mortes, acidentes. Então, qual seria a solução para evitar isso? Seria não desmatar os morros, né? Antes de ocupar esses morros, uma solução seria deixar a vegetação, grande parte da vegetação intacta, não desmatar tanto, porque a vegetação ela impede de que o solo encharque para poder desabar. Então, a opção seria essa. Outra opção seria o governo tomar ciência disso e providenciar terrenos e moradia para essas pessoas em outros lugares, né? Mas como é um problema social, econômico, a gente está se atendo ao problema mais natural. O que é que a gente pode fazer de forma natural, sem esperar pelo governo, né? Já que as pessoas precisam morar nos lugares. Então, não desmatar tanto, deixar uma grande parte da vegetação ao redor das casas, para que essa vegetação, essas árvores nativas, elas segurem o solo para não haver tantos desabamentos. Está ocorrendo agora também outro problema ambiental no Sudeste, que é no Sudeste e no Centro-Oeste, né? Grande parte, que é o desmatamento do Cerrado. O Cerrado vem sofrendo com muitas queimadas, já são mais de 4 milhões de hectares do Cerrado, e pega o Pantanal também, que é de outra região Centro-Oeste, né? Então, está ocorrendo muitas queimadas, e são, como eu falei, são queimadas criminosas, né? O agronegócio é responsável por isso. O agricultor não é aquele pequeno agricultor, não, gente. São indústrias, são empresários da agroindústria muito ricos que querem espaço para poder plantar cada vez mais, para poder criar o gado, e para isso precisa limpar o terreno. Para limpar o terreno, eles queimam. Então, são queimadas criminosas que matam a biodiversidade da região, acabam com a fauna, acabam com a flora, não se preocupam, né? O que eles querem é apenas o pasto limpo para poder ter mais plantações, mais criação de gado. Então, é a indústria da carne, na verdade, né? Que geralmente essas plantações são plantações de soja, que vão ser levadas não para o consumo humano, mas para o consumo de ração animal para a criação de gado. Então, é tudo em prol da carne. E é muito complicado. São muitos animais sofrendo, muitas plantas, animais e plantas entrando em extinção. E há mais de 60 dias que essa parte vem pegando fogo. Então, pesquisem para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. E as dúvidas a gente tira amanhã. Beijos!